Bem, meus queridos, abençoados. Quem aqui é abençoado? Todos nós somos abençoados. Mais do que vencedores, pedras vivas. Eu quero glorificar muito ao Senhor pela vida de vocês, né? Vocês que foram trazidos aqui em segurança pelos anjos, foram conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, né? Estão aqui agora para receber a palavra da graça. Essa palavra predestinada de sabedoria. A palavra que estava no coração de Deus, desde antes da fundação do mundo. Né? E que Deus deu uma pitadinha dessa palavra para Abraão e depois revelou ao apóstolo Paulo. E essa iluminação da revelação de Paulo chegou até os nossos olhos nesses últimos tempos. E eu agradeço muito ao Senhor por isso. E digo para você agradecer também, meu irmão. Agradeça a Deus porque Deus tem iluminado seus olhos. Deus tem aberto a sua mente espiritual para que você conheça a revelação da palavra. Para que você não viva mais como um religioso. Para que você não viva mais debaixo de rudimentos, de obras, de legalismo. Não. Para que você viva debaixo da graça. É isso que Deus quer. Debaixo da visão do novo pacto. A revelação do Cristo ressuscitado. Foi para isso que Deus te escolheu. Então eu quero convidar você a estar bem atento a tudo que será falado nessa noite. Né? Você que está aqui no salão, você que está me assistindo pela internet. Assista essa mensagem até o final. Para você compreender toda a revelação, todo o mistério. E se você está nos assistindo pela primeira vez, né, quero convidar você a estar assim, atento ao quadrado, né? E se tiver alguma coisa que de repente você ouve, que você estranhe, porque quem ouve a graça a primeira vez, que está debaixo da lei, debaixo da religião, a pessoa fica às vezes meio, né? Então se você está me assistindo aí agora pela internet e está tendo, ou vai ter essa sensação, puxa, o que ele está falando eu nunca ouvi, como é que pode? Meu irmão, entra no nosso site, www.abençoados.com. E aí no nosso site vai ter todo o contexto da graça de Deus. Porque aí no nosso site tem mais de 300 horas de mensagens. É muita mensagem em áudio, né? Sem falar dos vídeos como este que você está assistindo, nossos textos, enfim, é um material muito grande que você tem acesso gratuitamente. www.abençoados.com. Amém, queridos? Vocês abençoados que estão aqui no salão da igreja, quero convidá-los a anotar o tema de nosso apostolado de hoje. Vamos todos juntos? Eis aí o tema. Quem crer e for batizado, será salvo. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, eu quero muito agradecer ao Senhor, Pai, por mais uma vez estarmos aqui nesse lugar. Eu quero agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos dado revelações grandes, tem colocado descanso em nossas vidas através da Tua palavra, tem nos feito entender mistérios que antes eram ocultos por causa da religiosidade, por causa, enfim, de tantas heresias que foram postas em nossa mente. Mas eu quero, Pai, agradecer porque o Senhor tem aberto a cada dia mais os nossos olhos espirituais e tem nos usado para que outras ovelhas Tuas, mundo afora, conheçam também essa revelação e também encontrem um descanso e também passem a servir ao Senhor em espírito e em verdade, porque é isso que o Senhor quer, esta é a Sua vontade. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero muito agradecer por essas ovelhas preciosas e glorificar o Senhor, meu Deus, porque o Senhor, ó Pai, tem feito grandes coisas em nosso meio. Então te agradeço, Pai, por essas vidas que estão aqui, por aqueles que estão me assistindo pela internet. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso versículo de abertura está em Marcos, capítulo 16, verso 16. Marcos 16, verso 16. Livro histórico de Marcos 16, 16. Vamos ler? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Santa Igreja do Senhor Jesus Cristo, povo predestinado, igreja sem ruga e sem mácula, eleitos desde antes da fundação do mundo, ovelhas, trigo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Esse é o grande desejo de quem prega o Evangelho. Salvar vidas. Isso tem que ser a nossa gana, nosso motivo de respirar. Pelo menos para mim tem sido, abençoados. O motivo de estar vivo, de ter vontade de ir para frente, de sonhar coisas grandes para a obra de Deus. Por que tudo isso? Porque eu quero salvar vidas. Eu quero que vidas creiam, eu quero que vidas sejam batizadas. Amém ou não amém?
Só que antes de me aprofundar no que eu pretendo transmitir para os irmãos que veio de Deus para a minha vida, eu quero explicar o contexto desse versículo, né? É importante compreender. Então você vai ver, vamos subir alguns degraus para que nós cheguemos ao nosso objetivo, né? Abençoados, nesse contexto aqui, Jesus de Nazaré está falando para quem? Para quem? Para os discípulos, os judeus. No versículo 15, que é anterior a esse, Jesus diz o quê? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho. E aí vem essa sentença no versículo 16. Amém ou não amém? É bom você entender o seguinte: ide por todo mundo é até a página 20. Por quê? Porque, primeiro, a concepção de mundo que se tinha naquela época não é a que nós temos hoje. Percebe? Pregar para toda criatura também é até a página 20. Porque, eu lhe pergunto, o apóstolo Paulo estava nesse contexto aqui? Quem era o apóstolo que foi enviado para o mundo? Para os gentios? Quem? Paulo. Se Paulo não estava aqui, esse chamado não era para os gentios. Então, na verdade, o que Jesus estava dizendo para os judeus? Presta bem atenção nisso. Estava dizendo assim: discípulos, vocês vão continuar com esse trabalho, vão pregar que eu sou o Messias. Isto era o evangelho naquela época. Ou seja, a boa notícia para os judeus era essa: que aquele Messias que eles tanto aguardavam já tinha vindo. Jesus falou: vocês vão continuar, vão pregar, vão por todo mundo. Por que por todo mundo? Porque por todo mundo concebido naquela época havia judeus. Ali havia judeus de todos os lugares, todas as nacionalidades, porque as tribos dos judeus eram espalhadas por todo aquele local. Então aquilo era mundo. Jesus falou assim: vá para esses judeus e pregue para eles. Se eles crerem na palavra e forem batizados por esta palavra, eles vão ser salvos. Salvos de quê? Essa é a questão. Então qual é a primeira questão? Jesus não está falando para os gentios. Abençoados, entenda bem. Antes de Paulo, Jesus não tratava com os gentios. Raríssimas vezes Jesus de Nazaré teve contato com os gentios. Uma ou outra vez que você vê ele tendo contato, uma vez ele rejeitou a mulher que não era judia, né? Então Jesus não tinha contato, sabe? E essa palavra aqui dada para aqueles 12 não era para os gentios. Os 12 não foram enviados para os gentios. Percebe isso? Então, por isso que nesse ministério, por exemplo, nós não estamos baseados na visão dos 12. Porque a visão deles era limitada ao quê? Não, Jesus é o Messias. Ponto. Eles não tinham revelação da graça, não conheciam os mistérios do novo pacto. Esses mistérios foram dados posteriormente ao apóstolo Paulo. Então Jesus falou: olha, vocês 12 vão, continuem pregando. Aquele que é judeu, que vive no mundo, que essa toda criatura, dentre os judeus. Repito, Paulo não estava nesse contexto. Então Jesus não estava mandando eles irem para os gentios. O mistério de Jesus com os gentios era para frente, né? Até porque, pessoal, não faria sentido Jesus mandar aqueles 12 para os gentios, porque eles sequer concebiam que os gentios pudessem participar da palavra. Sabia, os judeus eles eram ciumentos, né? Eles tinham ciúme das coisas de Deus, das cerimônias, das promessas. Então eles não concebiam, inclusive nessa época aqui, ó, eles não concebiam que os gentios pudessem participar. Então Jesus jamais mandaria eles para os gentios, compreenda isso. Eu quero que você entenda esse contexto aqui, para você não ficar igual no sistema confuso. Porque o sistema diz o quê? Que Jesus enviou os 12 para todo mundo, para os gentios, para todo mundo, com aquela mensagem judaizante, né? E que esse salvo é salvo para sempre. Mas eu preciso lhe informar que esse salvo não é salvação eterna. Muitas vezes, quando você lê na Bíblia a palavra salvação, nem sempre se refere à salvação eterna. Na maioria das vezes é salvação de perigos, salvação dos anjos, salvação da mente pelo Evangelho. Percebe? Quando Paulo, uma vez um abençoado argumentou comigo assim: mas Paulo escrevendo aos Hebreus disse, como podemos negligenciar tão grande salvação? Quer dizer, então não é predestinação. A gente pode negligenciar. Eu falei: meu irmão, você já leu o contexto? Paulo está falando de salvação dos anjos. A salvação que o anjo do Senhor nos dá, né? Salvação diária, não é salvação eterna. Jesus aqui não está falando de salvação eterna. Mas a apóstolo está falando de quê? Deixa eu lhe explicar bem, abençoados.
Os judeus, eles não receberam Jesus como Messias. Receberam? Sim ou não? A grande maioria dos judeus não recebeu. Por isso, os judeus receberam da parte de Cristo uma profecia acerca de uma grande tribulação que aconteceria para quem? Para quem? Para os judeus. Se você ler Mateus 24, você vê Jesus falando dessa grande tribulação. O povo joga para frente, né? Jesus está falando da igreja. E não tem nada disso. Então, essa profecia, essa palavra profética de Jesus em relação a essa tribulação era exclusiva para os judeus. Então Jesus está falando o que aqui? Olha, vocês aí que eu estou enviando, vocês vão pregar. Aquele que crê vai ser salvo desse juízo que está para vir. Quem não crê será o quê? Historicamente, no ano 70 depois de Cristo, Israel foi invadido e o maior ícone, aquilo que os israelitas mais adoravam, mais amavam, mais veneravam, era o templo. Aquele templo veio abaixo. O imperador Tito invadiu, destruiu, matou muitas pessoas. Isso está na história, você não tem nem o que dizer. E aí se comprovou que Jesus tinha profetizado. Os judeus passariam por uma grande tribulação. E passaram. Aqueles que creram na mensagem que Jesus era o Messias foram salvos. Não passaram por aquele juízo. Percebe? E quem não creu? Passou pelo juízo. Meu irmão, isso aqui não tem absolutamente nada a ver com salvação eterna. Percebe isso, pelo amor de Deus. Isso aqui é para os judeus. Tem algum judeu aqui? E mesmo que tivesse, já passou, já se cumpriu. Até o judeu hoje pode viver e deve viver em graça. Você está me assistindo aí, você é judeu segundo a carne? Você nasceu da linhagem de Israel? A graça é para você também. É para todos. Percebe isso aí? Então, aí você vai me perguntar assim, mas apóstolo, tudo bem, eu entendi. Mateus 16, 15 e 16, não é para os gentios, não é para o futuro. Foi uma ordem para os judeus. Paulo não estava envolvido com esse chamado aí. Então, se esse contexto é para os judeus, por que você está trazendo, então, esse versículo para nós hoje? Primeiro, para você entender bem isso aí, né? Porque o sistema usa muito isso aqui, né? Se não crê, não for batizado. Mistura tudo, né, meu irmão? Porque não conhece o contexto. Porque, meu irmão, para você entender a Bíblia, não é só o contexto bíblico, é o contexto histórico. Não é fácil ensinar a Bíblia, filho. Você quer ser pastor? Quer? Não é fácil. Não é abrir a Bíblia e vomitar um montão de blá, 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 não, meu irmão. Tem que estudar, tem que conhecer contexto, tem que conhecer história, tem que saber o que está falando, para não falar besteira, para não colocar pessoas no caminho errado. Sabe o que é o caminho errado? Heresia. Quantas heresias nós vemos aí? Se você não crê, não for batizado, não vai ser salvo. E as pessoas estão na igreja, aí aceita Jesus. Coloca aspas aí, hein? Aceita Jesus, né? Ninguém aceita Jesus. É Ele que nos aceitou desde antes da fundação do mundo. Mas enfim, aí os caras dizem que aceitam Jesus. Aí o cara fica na igreja esperando o dia do batismo. Rapaz, se Jesus voltar antes do batismo, eu estou lascado. Que a Bíblia diz que quem crê e for batizado. Esse pastor está demorando a marcar o batismo. Aí o cara fica desesperado. Aí no dia do batismo, graças a Deus. Aí passa pelas águas. Agora sim. Eu estou falando que eu vivi isso. Tá? Eu estou dando exemplo de mim mesmo, né? Então, quando eu saí das águas aos 14 anos, agora eu estou salvo. Por quê? Porque eu não entendi isso aqui. Não é salvação eterna. Então, essa mensagem não vai falar de salvação eterna. A salvação eterna ocorreu quando? Quando? Quantos anos atrás? 2000 anos atrás. Domingo passado nós falamos, né, da reconciliação. A salvação eterna é tratada por Paulo como reconciliação. Nós somos reconciliados na cruz do Calvário. Isso é salvação eterna. Então eu quero trazer esse versículo de Jesus para o contexto atual, com a visão atual. Porque se a gente contextualizar o que Jesus falou aí para os judeus, trazer para os tempos atuais, essa palavra ainda faz sentido. Né?
Nós sabemos que, nesse versículo de abertura, Jesus não está falando de salvação eterna. E na aplicação que eu vou fazer desse versículo hoje, eu também não vou falar de salvação eterna. Eu quero falar da salvação da tua mente, a salvação da tua vida, do seu intelecto. Esse é o nosso chamado. Eu não estou aqui para salvar ninguém para a eternidade. Por quê? Porque aquele que é ovelha já foi reconciliado no Espírito. Você se lembra de domingo passado, né? Quem veio lembra. Por isso que é bom não perder, hein? Então, na cruz fomos reconciliados. Eu não estou preocupado em reconciliar ninguém para a salvação. Eu quero salvar a mente do povo. Eu quero salvar o povo do engano. Eu quero salvar o povo da confusão. Porque as pessoas estão aí, meu irmão, debaixo de confusão, debaixo de engano. E nós temos uma palavra que liberta. Nós temos uma palavra que traz a herança, que traz o descanso. Então não podemos nos calar. Então eu quero contextualizar e trazer essa visão de Jesus aqui, ó, quem crê e for batizado será salvo, para a visão atual, para a salvação que acontece na mente daquele que ouve o Evangelho. Então, meu irmão, se nós contextualizarmos para os tempos atuais, crer, ser batizado e ser salvo, ainda faz sentido. Vocês entenderam bem essa questão de Marcos 16, né? Vocês entenderam bem isso? Essa mensagem de Jesus não é para os gentios, não é para o tempo atual. Ele falou, quem crê e for batizado será salvo da tribulação, eram os judeus. Agora eu estou trazendo esse contexto que não era para nós, eu estou trazendo para o tempo atual. E dizendo para você o seguinte, crer, ser batizado e ser salvo ainda faz sentido. Crer, meu irmão, é o primeiro passo. Quando a ovelha está andando aí fora, pode estar na religião, pode estar onde quer que seja. Se ela ouve o Evangelho, ela é ovelha, Jesus diz o quê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se ela ouve o Evangelho, ela diz, sim, isso aí é para mim. Eu gosto dessa palavra. Isso é o crer, é o primeiro passo. Paulo fala desse primeiro passo de maneira maravilhosa. Romanos capítulo 10, versículos do 9 ao 11. Então, crer é o primeiro passo. Apóstolo, então isso aqui é para os judeus? Sim, mas eu estou trazendo para o contexto atual. Então esquece salvação eterna. Esse versículo nunca falou de salvação eterna. Estou falando de salvação da mente, a salvação da confusão mental, a salvação da religião, a salvação do mundo. Sabe? Romanos 10, versículo 9 em diante. Porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será? Note que Paulo coloca no futuro. Ele não está falando de salvação eterna. Salvação eterna aconteceu antes disso aqui. Ou Paulo escreveu antes de Jesus morrer? Ele escreveu quando? Bem depois, né? E ele coloca a salvação no futuro. Obviamente não está falando da salvação eterna. Vamos continuar o contexto. Aquele que ouve e crê, confessa com a boca. Pois é com o coração que se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Então, quando você crê e você confessa, a justiça se manifesta na tua mente, na tua vida. E com a boca você faz confissão para a salvação. Salvação de quê? Versículo 11. Porque a Escritura diz, ninguém que nele crê será confundido. Para que serve a pregação do Evangelho hoje? Para que as ovelhas não vivam em confusão. Para que as ovelhas não vivam debaixo de religião. Para que as ovelhas não ficam mais entregues às obras da carne, às mentiras de homens. Meus irmãos, vocês acham que essa luta que nós temos aqui é à toa? Não é. É porque tem milhões e milhões de ovelhas debaixo do rudimento de homens. Debaixo de espíritos enganadores. Que são doutrinas malignas. Que trazem o quê para a vida? Confusão. Agora, quem crê em Jesus Cristo ressuscitado, acontece o quê? Não é confundido. Você não é confundido. Não pode haver confusão na tua vida. Por que não pode? Porque você já confessou aquele que te salvou. O Jesus Cristo ressuscitado. Então, qual é o primeiro passo? Crer. Ouvir o Evangelho. A fé vem, não é o que Paulo diz? A fé vem por quê? Por ouvir. Então, a pessoa ouve, a fé vem à tona, a fé se manifesta, ela confessa e sai da confusão. Isso aí é o Evangelho da graça. O Evangelho de lei não faz isso aqui não, meu irmão.
Evangelho de lei só confunde. Hoje está salvo, amanhã está perdido. Hoje está com Deus, amanhã está com o diabo. Hoje você está santificado, amanhã tem que jejuar. Hoje está forte, amanhã tem que ir para o monte buscar poder. Então é só confusão. Confusão. Quem é Deus? Deus é um espírito? Não, Deus é uma pomba. Não, Deus é Maria. Não, mas peraí, Maria é mãe. Não, mas peraí, Jesus? É uma confusão. Porque é guerra do Armagedão. Só confusão. Mas quando você ouve o verdadeiro evangelho, você confessa o verdadeiro Cristo. Porque Paulo falou assim para os coríntios uma vez: Coríntios, vocês estão dando ouvidos a outro espírito e outro Jesus. Outro Jesus. E Paulo falou: o Jesus que vocês têm que dar ouvido é aquele que ressuscitou. Então quando você crê no genuíno evangelho, graça, e você confessa aquele que ressuscitou, sai da confusão, tem que sair. Por que nesse ministério não tem confusão na tua mente? Por que você sabe? Está salvo? Estou. Está abençoado? Estou. Por quê? Porque não tem confusão onde a palavra do Cristo ressuscitado é pregada. Não tem confusão. Glória a Deus. O primeiro passo é crer. O segundo passo. Falhou. Primeiro passo, crer. O que Jesus falou foi para os judeus, mas eu estou trazendo para fazer sentido hoje. Primeiro passo, crer. Segundo passo. Vocês estão de brincadeira, meu senhor. O presbítero aqui está esperto. Ser batizado. Aquele que crer e for batizado. São duas coisas distintas. Crer é o primeiro passo. Ouvir o evangelho, predestinado, abençoado, fim da lei, aí o ouvidinho, isso é bom, hein? Isso é crer, né? Jesus Cristo ressuscitado, que coisa boa. A ovelha vibra, né, com o evangelho. Segundo passo é ser batizado. Quero dizer uma coisa, ser batizado, você que está me assistindo pela internet, acorda, não tem absolutamente nada a ver com passar por águas, com deitar em tanques, com deitar no Rio Jordão. Alô? Mas o que é ser batizado, abençoado? Meu irmão, ser batizado é um processo, note, é um processo que acontece na mente, uma lavagem que a palavra de Deus faz na mente, a fim de que nós sejamos salvos da confusão, como você acabou de ver. Seja salvo da religião, seja salvo das obras da carne, dos rudimentos, dos mandamentos, do cerimonialismo. Quando a palavra faz essa lavagem na tua mente, a sua mente está sendo batizada. Note, nós fomos batizados quanto à purificação de pecados aonde? Na cruz do Calvário. Paulo falou, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4, Paulo diz que na cruz recebemos o batismo, aquele batismo que limpou o pecado de todo o povo de Deus. E Paulo diz ainda aos Hebreus, capítulo 9, versículo 26, que o Senhor na cruz aniquilou, aboliu, tornou obsoleto o pecado. Só que agora, nos tempos atuais, esse batismo se manifesta na mente, queridos. Meu irmão, pensa bem, você que não conhecia a graça, você não conhecia o evangelho, faz aí, eu sempre digo isso e repito hoje, faz uma mera comparação, uma rápida comparação. Como era a sua mente antes da graça e agora? Veja a faxina que o Espírito fez. A faxina que ele fez. Limpou a tua mente de todo o legalismo, de todas as obras de homens. E isso chama-se ser batizado. Percebe? Esquece águas. Esquece banho, esquece ritual humano. Ser batizado pela palavra. Interessante, Jesus de Nazaré, mesmo vivendo debaixo da lei, inaugurou essa visão. Quer ver? João 15, versículo 3. Olha o que Jesus diz aqui que é maravilhoso. João 15, 3. Vamos ler. Vós já estáis limpos
pela palavra. Ou pelo Rio Jordão. Ou pelo Guandu. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quero dizer uma coisa para você que está me assistindo aí pela internet. Para você que está aqui hoje no salão da igreja. Você já está limpo pela palavra. A palavra já limpou a tua mente. Isso é ser batizado. É um processo, meu irmão. Cada culto que você vem, cada reunião, cada mensagem que você ouve, cada vez que você acessa a internet no site, cada mensagem que você assiste no YouTube, cada mensagem que você assiste no DVD, cada mensagem que você ouve no teu carro, onde quer que seja, a tua mente está sendo lavada. Isso chama-se ser batizado. Isso significa nascer da água. Oh, acorda! Ah, nascer da água quando minha mãe me levou lá no padre, ele jogou uma aguinha na minha cabeça quando eu era neném. Esquece isso! Nascer da água é nascer pela palavra. O que é a água purificadora? O que é água? Palavra. Efésios 5, 25 e 27. Efésios 5, do 25 ao 27. O que significa nascer da água, apóstolo? Nascer pela palavra. É um nascimento para uma nova vida. Uma vida de revelação, uma vida de graça, de descanso. Pela palavra. Efésios 5, do 25 ao 27. Vós, maridos, amai vossas mulheres. As mulheres adoram esse versículo, né? Só que no anterior, Paulo fala assim, ó, vocês, mulheres, estejam submissas aos seus maridos. No 24, Paulo dá uma pegada, né? Aí 25 você gosta, fica isolando o versículo, né? Minha esposa adora isolar o versículo. Lê o 24, abençoado. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar. Ele já fez isso? Claro, Jesus não falha, né? Tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Que delícia! Está acontecendo hoje uma lavagem da água pela palavra. Em nossas mentes que estamos aqui, você que está me assistindo, você que está me ouvindo, a lavagem da água está acontecendo. 27. Para apresentá-la a si mesmo, igreja desgraçada. Não! Mas a religião diz que a igreja está perdida. Que se você não pagar o preço, vai ficar. Jesus vai voltar, coitado de você. Vigia, irmão, para que ninguém tome a tua coroa. Como é que a igreja está? Gloriosa! Será que Jesus vai vomitar uma igreja da sua boca? A igreja está gloriosa. Meu irmão, você está glorioso. Porque você é igreja. Porque a lavagem da água pela palavra já entrou na tua mente. Para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa. Assim ele faz a obra, né, meu irmão? O sistema diz que é você que faz, né? Você que jejua, você que paga o preço, você... É tudo uma altivez do homem, né? O legalismo, abençoado, é uma altivez. É o homem querendo se colocar na posição de poderoso. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Qual é a posição da igreja? Vamos lá. Gloriosa, sem mácula. Mas o cara ali diz que tem que confessar o pecado e para fazer um negócio aí para purificar isso. Como é que está a igreja? Nem ruga, não precisa de botox. Não precisa de botox, a igreja está linda. Nem qualquer coisa semelhante a esta. Qual é a posição da igreja? Santa e irrepreensível. Através de quê? Do batismo, da palavra. Quem crer e for batizado, será salvo. Salvo de quê? Para sempre? Da eternidade? É isso? Será salvo da confusão.
Confusão esta que a religião impõe durante séculos. Confusão esta que as filosofias humanas colocam na mente do povo. Tudo isso é altivez contra a palavra. Quem crer no Evangelho verdadeiro, confessar o Evangelho verdadeiro e for batizado por esta palavra, vai ser salvo. Você hoje está aqui, você que está me assistindo pela internet, você está salvo da religião. Você está salvo do sistema religioso, das mentiras, do engano, da obra da carne. Por quê? Porque você creu e foi batizado. E continua sendo. A tua mente continua sendo cada vez mais purificada. Então, abençoados, essa salvação que se manifesta pela palavra, que se manifesta em nossa mente, que tira toda a confusão, todo o engano, toda a mentira, toda a altivez humana, sabe? Essa salvação, essa palavra, ela traz consequências maravilhosas para nossas vidas. Eu quero compartilhar com os irmãos algumas dessas consequências maravilhosas. Porque quando você crê, você é batizado, coisas têm que acontecer na tua vida. Francamente, eu não concebo alguém que creia verdadeiramente, que é batizado por essa palavra constantemente, não ter mudança. Tem que haver. Por quê? Porque é uma consequência natural da purificação da palavra. Então, qual é a primeira consequência que nós notamos quando alguém crê no Evangelho e confessa esse Evangelho e é batizado por essa palavra? Qual é a consequência? A primeira, mudança de vida. Logo, cai por terra o argumento falacioso do sistema que diz assim: se você é desse negócio de graça, você tem liberdade para andar errado. Você pode fazer o que você quiser. É isso que essas igrejas em graça pregam. Mentira! Porque uma vez que você está no Evangelho, a tua vida muda. Muda por quê? Porque o Senhor me dá uma cartilha com mandamentos para eu seguir. É isso, abençoado? Sabe por que a vida muda? Porque o Espírito lava. Quem crê e for batizado de verdade, tem que estar salvo sempre. Não é salvo para sempre, é salvo de toda a confusão. Salvo para sempre nós estamos. Desde sempre, né? Já nascemos salvos. Quem recebe essa palavra? Tito 3, versículos do 5 ao 8. Olha só o que Paulo fala aqui, abençoado. Isso aqui é tremendo. Tito, carta de Paulo a Tito, versículos do 5 ao 8. Não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. O lavar é de quem? É da água do batistério? É de quem? Quem lava? E qual é a água que o Espírito Santo usa? A palavra. 6. Que ele derramou abundantemente sobre nós. Quem recebe aí? Né? Por Jesus Cristo, nosso Salvador. Para que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. 8. Fiel é esta palavra. E quero que a proclames com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Qual é a consequência natural da lavagem do Espírito? Aplicar-se às boas obras. Então esse argumento ridículo que as pessoas colocam na mente do povo: olha, se você for para esse negócio de graça, você vai começar a viver... Não. Muito pelo contrário. O que eu já recebi de testemunho nesse ministério, de pessoas que se diziam assim: olha, apóstolo, eu vivia na lei, mas era uma hipocrisia. Fazia isso, fazia aquilo. Não vou citar, né? Tererê, tarará, tarará. Agora em graça, eu não consigo mais. Eu não tenho mais vontade. Não é que... está dizendo então que vocês são perfeitos no espírito, sim, né? Mas como humanos ainda não. É evidente que todos têm falhas. É evidente que todos têm defeitos na carne. Sabe? É evidente. Só que não há, meu irmão, em graça, o desejo de andar errado. Esse desejo que é escondido pela lei. Sabe? A lei, o cara fica atrás de
uma capa de legalismo, né, de aparência. Ele é muito santo. Mas por trás, irmão, é tremendo, hein? Não são todos, mas tem muitos aí que por trás o negócio é feio, hein? Os bastidores da vida do cara. Porque a transformação de vida vem pelo evangelho genuíno. Vem pela crença e pela lavagem do Espírito. Então, qual é a consequência desse batismo em nossas vidas? Mudança. Viver boas obras. Mas, meu irmão, sem cobrança. Nesse ministério não tem nenhum apóstolo apontando, tem que fazer, tem que andar assim. Não! E por que não? Porque quem te guia é a palavra. E aí Paulo completa, e essas coisas são boas, claro, e proveitosas aos homens. Mudança, viver vida de boas obras, viver vida de bom testemunho, isso é lavagem do Espírito. Quer ver uma segunda consequência? Viver pela palavra. Quando o Espírito batiza a tua mente, você para de depender de homens, para de depender de conduções humanas, de aio, né? Paulo chama de aio, né? De condutores. Tem que ser assim, tem que ser assado, tem que andar assim, tem que vestir isso, tem que vestir aquilo, olha o cabelo, olha o sapato, olha não sei o quê, olha a cor da camisa, olha a gravata. Ai! Que terror na vida do povo de Deus isso aí. Quando você é batizado, tudo isso cai por terra e você passa a viver exclusivamente sendo guiado pela palavra. Gálatas 5,18, Paulo diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Não estás debaixo da lei. Porque é guiado pelo Espírito. Nós temos uma mensagem aqui que fala disso. Ser guiado pelo Espírito é ser guiado pela palavra. Sem forçação de barra, né? Simplesmente pelo batismo que há na tua vida, você muda de vida, vive em boas obras e é guiado pela palavra. Terceira consequência maravilhosa, teus pensamentos mudam radicalmente. Meu irmão, a mudança que a graça faz na nossa mente é tão espetacular que os pensamentos deixam de ser negativos, derrotistas e começam a modificar. E o interessante é que mesmo se nós estivermos vivendo um período que não é fácil, um vento, uma dificuldade que pode acontecer, ainda assim nós passamos com a mente em Cristo. Só a graça faz isso. Debaixo da religião não, quando você está bem, você está bem. Estou abençoado, tá pegando fogo, passou um ventinho, pastor, o diabo... pastor, Deus está pesando a mão. Eu estou em pecado. Eu estou, sabe? Mas você não era abençoado semana passada? Mas essa semana aconteceu. Meu irmão, quando você tem a mente lavada, não importa a circunstância. Como é que você está? Estou passando uma dificuldade aí, mas eu estou em perfeita vitória. Eu sou mais do que vencedor. Percebe? Porque você usa a palavra a teu favor. Isso chama-se batismo pela palavra. Mudança de mente, mentes positivas, pensamentos retos. Não é pensamento que entra para cá, sai para lá. Não, é pensamento reto. Quem foi batizado só tem pensamento reto. Reto com a palavra. Percebe isso aí? Filipenses 4,8, veja o que o Espírito diz. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Isso é direção do Espírito para a tua vida. Quem creu e foi batizado pela palavra, como é que é o pensamento? É derrotista? Estou fracassado, não vou conseguir. É isso? A graça te ajuda a vencer todas as circunstâncias. Pode ser difícil, mas a graça está na tua mente te fazendo vencer. Por isso você é mais que vencedor. Não é porque você é poderoso, não é porque você é santarrão, não é porque você subiu, desceu. Não. É porque a palavra está na tua mente. Porque você creu, você confessou a palavra, foi batizado por ela e está salvo.
não só no espírito, mas na vida como um todo. A salvação já se manifestou pela palavra. E eu digo para você, esta é a realidade na tua vida. Assim é, porque assim disse o Espírito de Deus. Glória a Deus!